Então a gente vai trabalhar cada um desses pontos aqui, tá? Mineração no século XVIII, a agropecuária nos séculos XIX e XX, a estrada de ferro, a modernização da economia goiana e por aí vai, tá? Então vamos trabalhar ponto a ponto aqui. Vamos falar sobre mineração primeiro, tá? Então mineração, eu vou pegar aqui no meu resumo o que eu procurei sobre mineração, tá? Olha só, o que é importante? Eu vou aumentar aqui a tela, tá? A gente falar ponto a ponto aqui. Então a mineração no século XVIII, tá? O que você tem que saber, você tem que levar para sua prova? Que no século XVIII houve uma decadência, né, do ouro em Goiás, tá? Em Goiás, no começo, o ouro tava, tipo assim, tendo bastante tal, tava legal, mas ele rapidamente caiu, né? A produção de ouro, o uso de técnicas rudimentares, então o pessoal usava ali aquelas bacias, né, para poder achar ouro nos rios lá e tal, e isso já estava em desuso, tá? Então, nessa época o ouro começou a cair, né? Então, em 1750 era lucrativo, depois o ouro começou a decair, tá? Então, o que aconteceu? Houve uma troca, né, da atividade econômica. Enquanto antes era o ouro, né, no começo, que foi a exploração do ouro, a principal motivadora aí para as descobertas que foram feitas aí pelos bandeirantes, foi trocado pela agropecuária. Então, deu espaço aí à agropecuária, né? Então, houve essa mudança do paradigma econômico aí no estado de Goiás, tá? Então, é isso que você tem que saber, tá? Tem muita coisa? Tem muito mais coisa, mas assim, leva para sua prova isso, tá? Leva para sua prova que houve um decaimento aí da mineração, tá ótimo, tá? Aqui é uma aula resumo, tá, pessoal? Agropecuária nos séculos 19 e 20, tá? Então vamos lá. Agropecuária foi como eu falei, né? Então foi em decorrência da crise da produção aurífera em Goiás, né? Então o ouro começou a cair, não achava mais ouro e tal. E aí começou a dar espaço à agropecuária, tá? Então a população, aqui ó, ruralização, ou seja, a população começou a sair das cidades e ir para o campo, né? O declínio da mineração, o empobrecimento da capitania, não sei o que. O uso de pecuária extensiva. O que é pecuária extensiva? É o uso de um espaço enorme, né? Coloca lá, solta o gado lá e ele pode ficar livre, né? Então, pecuária extensiva, né? Intensivo é quando o gado ele fica confinado, né? Então tá aqui a diferença, né? O extensivo, o gado fica livre aí nesse espaço, beleza? Então lembre-se, pecuária extensiva. Se na alternativa falar pecuária intensiva, tá errado, beleza? Relações arcaicas de trabalho, tal, clientelismo, isso aí era comum naquela época, tá bom? Então o que você tem que levar para sua prova é isso. O uso de pecuária extensiva é bacana aí para você levar, tá? Estrada de ferro, né? A estrada de ferro de Goiás, vamos lá, ela liga Goiânia a Araguari, né? Tem até uma música do Leonardo, né? O trem que vai pra Araguari, viajei o... Você já deve ter ouvido essa música, né? Basicamente, lembra dessa música, tá? Do trem aí do Leonardo, né? Leandro Leonardo, bacana essa música. Então é basicamente isso, ela ia até Araguari, tá? A ferrovia adentrou o território goiano efetivamente em 1911, então iníciozinho do século XX ali, né? Proveniente do Triângulo Mineiro. Então, Minas Gerais tinha uma relação comercial bastante intensa com Goiás, né? Então, Goiás, ele tanto levava bastante insumo, né, para Minas, quanto Minas também, a gente recebia bastante produção de Minas. Então, havia esse trajeto aí, né, era bacana para transporte aí de grãos dos mais diversos tipos, tá? Então, a partir da respectiva construção, houve impulso da agropecuária regional mediante o aumento das exportações, bem como o fortalecimento da economia urbana nas áreas de influência da ferrovia, né? Ampliação da cultura do arroz, cultivado de forma tradicional, principalmente na região Mato Grosso-Goiano, que abasteceu a população urbana do sudeste do país, tá? A justificativa da construção da ferrovia goiana estava ancorada na posição assumida pelo estado de Goiás como região produtora
e fornecedora de produtos agrícolas básicos para os mercados da região sudeste. Então é basicamente isso. O Goiás, ele produzia e levava grãos para Minas, tá? Para abastecer ali os estados mais populosos do Brasil, né? São Paulo, Rio e Minas Gerais, tá bom? Então, basicamente é isso. Você tem que levar para a prova sobre a estrada de ferro, tá? Modernização da economia goiana, né? Então vamos ver se eu tenho alguma coisa relacionada. Aqui, ó. Então, os pontos aqui, né? Estagnação ocorrida a partir de 1930 tem entre seus motivos a expansão da ferrovia até Anápolis, que viria a consolidar o domínio comercial por essa região do estado. As políticas de incentivos fiscais adotadas pelo estado de Goiás corroboraram para o crescimento e modernização dos setores agropecuários e industriais. Então, nas últimas décadas, né? Os governos que houveram aí nesse período, né? Valorizaram bastante essa questão de incentivo fiscal, né? Para poder aí trazer indústrias, empresas aí para o nosso estado e, consequentemente, melhorar aí o nosso desenvolvimento como um todo, tá? Então, é isso que você tem que levar para sua prova sobre modernização. Transformações econômicas com a construção de Goiânia e Brasília, tá? Então, vamos falar sobre Goiânia e Brasília, tá? Transformações econômicas com a construção de Goiânia. Então, transferência da capital, né? Como vocês já devem saber, a capital anteriormente era lá na cidade de Goiás. E aí, em 1930, houve uma troca, né? Com a vinda, né? Do Pedro Ludovico Teixeira, tal. Teve toda uma briga política aqui em Goiás, nessa época. Houve aí a mudança da capital para Goiânia, né? Então, uma nova tendência econômica, a construção de Goiânia a partir de 1933 transformou o espaço urbano do município de Campinas, né? Então, Goiânia começou a ser construída a partir ali de Campinas, né? Então, houve ali um crescimento. Então, algumas datas que são importantes vocês memorizarem, tá? Isso aqui eu vejo cair muito em prova. Então, o lançamento da pedra fundamental por Pedro Ludovico foi em 1933, tá? A criação do município foi em 1935. Então, quando foi criado o município de Goiânia? Foi em 1935. A transferência de Goiás para Goiânia aconteceu em 1937, tá? E a inauguração, ou seja, o batismo cultural, foi em 1942. Então, essas datas são importantíssimas que vocês memorizem, tá? Vira e mexe é cobrado em prova aí essas datas, tá bom? Vamos falar sobre a transformação em recorrência de Brasília, né? Então, Brasília foi um grande aditivo em termos populacionais, ou seja, muitas pessoas que foram trabalhar em Brasília, né? Acabaram morando aqui em Goiás, então a região goiana, o espaço, né? Goiano se transformou porque trouxe aí um aditivo populacional muito grande, né? Então teve aí toda uma questão, né, de vinda de pessoas de outros estados para cá, né? Houve uma migração muito grande. Basicamente é isso, é meio que também fácil de entender, né? Isso aí. E a inauguração de Brasília aconteceu em 1960, tá? Então isso aí você levando para sua prova tá bacana. Show? Industrialização, infraestrutura e planejamento, isso aqui tá ok. Agora, um ponto que eu acho interessante é sobre os aspectos físicos do território goiano, tá? Então vamos falar sobre vegetação, hidrografia, clima e relevo, tá? Vamos lá, vamos falar sobre a vegetação primeiro. Qual é a vegetação predominante em Goiás? Eu acho que você já deve saber, né? Então a vegetação predominante aí é o cerrado, né? É o cerrado, é a caixa d'água do Brasil. É caracterizado aí por arbustos, galhos retorcidos, raízes profundas, mata de galeria no curso dos rios. Então, você sabendo isso aí, vegetação, ok, perfeito, tá? É o que você precisa, tá? Hidrografia. Hidrografia também é outro tema aí quente, se vira e mexe cai, né? O que você tem que saber? Que Goiás, ele é banhado em seus... todos os lados, né, de Goiás tem rio, tá? Então, basicamente, você tem que lembrar o norte, o sul, o leste e o oeste, tá? Então, você tem que lembrar o seguinte, olha só. Ao norte, você vai lembrar do rio Tocantins, tá? Então, ele fica ao norte, tá? Então, eu até coloquei aqui, ao norte, divisa com Tocantins, produção de energia, tem a usina Serra da Mesa, né?
Canabrava em Minas Sul e tal. Lembre-se, Rio Tocantins, só lembrar que o Tocantins fica ao norte, e aí você tem o Rio Tocantins ao norte, tá? Ao sul, o que nós temos ao sul? Nós temos o Rio Paranaíba, né? O Rio Paranaíba, ele faz divisa ali com Minas Gerais, basicamente. Você tem uma produção de energia também, né? Bastante ali, tem as barragens, Cachoeira Dourada, São Simão e tal, que fica no sul do estado, beleza? Você tem que lembrar que a oeste, né? Esquerda, exatamente. A oeste você tem o rio Araguaia, né? Então, o rio Araguaia, como você deve saber, é um rio que o turismo é bastante explorado ali, né? Então, a oeste, você lembra que tem o rio Araguaia. E ao leste, né? Você vai lembrar ali, Brasília ali, mais ou menos. Você vai lembrar que tem o Rio São Francisco. A bacia do Rio São Francisco, ela nasce ali ao leste goiano, tá? E aí ela deságua lá, vai lá pro Nordeste e tudo mais. Então você tem que lembrar, basicamente é isso, tá? São quatro, ele é banhado por quatro rios grandes aí, no seu território, né? Como um todo, beleza? Show de bola. E o Rio Meia Ponte atravessa Goiás, né? Goiânia aí é onde abastece aí as principais cidades do estado, beleza? O clima, isso aqui é muito cobrado em prova, tá? Qual que é o clima em Goiás? Você vai lembrar que é o clima tropical semiúmido, tá? Então qual é o clima predominante em Goiás? Clima tropical semiúmido. Deixa eu tomar um café aqui. Então você vai lembrar que o verão é chuvoso, o inverno é seco, né? Você vai lembrar o período aí, né? Entre outubro e abril é o verão chuvoso. De maio a setembro o inverno é seco, tá? Você vai lembrar que Anápolis... Eu já vi uma questão falar sobre isso. Acho difícil cair de novo, tá? Mas se cair, você vai lembrar que em Anápolis e Lusiânia é o clima tropical de altitude, tá? Se cair, você vai lembrar isso aí, tá? Mas eu não acho que vai cobrar. Eu acho que se cobrar clima, vai perguntar qual é que é o clima predominante em Goiás. Você vai lembrar o tropical semiúmido, tá? Show de bola? E para finalizar aqui, o relevo, tá? Então, qual que é o relevo predominante em Goiás? Então, você vai lembrar que é o Planalto, tá? Planalto é só se lembrar do Planalto Central de Brasília, tá? Goiás, Brasília, tudo junto, misturado. Planalto é o clima, o relevo predominante em Goiás. Mas você vai lembrar que a noroeste, tá? Então, você vai lembrar ali mais ou menos onde fica o Rio Araguaia, ali mais acima, né? Ali perto ali de... nem sei muito, divisa ali com... Sei lá, cara, com Mato Grosso ali no norte, tá? Você vai lembrar que o clima ali é uma planície, tá? Tem uma planície ali, uma faixa muito específica, né? Do território goiano, mas você vai lembrar que predominantemente o estado ele é formado por planaltos, beleza? Show? Ok, perfeito. Já matamos aqui quase mais da metade aqui, eu acho, tá? Aspectos da história política de Goiás. Então você vai lembrar, falar sobre os bandeirantes, a colonização, tá? Você vai lembrar, né? O bandeirante veio aqui, Bartolomeu Bueno da Silva. Você deve estar ligado com que isso aí foi... os bandeirantes vieram aqui para Goiás, né? Com o Bartolomeu Bueno da Silva, né? Diabo Velho, não sei o que tal. Isso aí você já deve estar careca de saber, tá? Vindos de São Paulo em busca de ouro, né? Construção de igrejas, né? Então teve ali toda uma questão. Os bandeirantes eram violentos e tudo mais. Então, basicamente é isso, tá? Colonização, então vieram para cá, né? Colonizar o nosso estado, né? Lembra-se do Saint-Hilaire, né? Que é um viajante francês que vinha, né? E fazia registros aí do que ele encontrava, né? Do estado. Então tem várias escrituras dele, vira e mexe nas provas de história de Goiás, ele é falado, ele é citado, né? O Saint-Hilaire, então também é outra parada aí interessante, beleza? Coronelismo, né? Então o Goiás sempre foi marcado aí por uma relação assim, né? Uma coisa meio violenta, né? Quem tava no poder sempre tinha uma questão de usar bastante da truculência, da força, né? Então, coronelismo, né? Então você tem ali
Em 1909 teve a Revolução, né? Revolução de 1909, né? Do coronelismo goiano, né? Você teve ali a participação do avô, né? Do atual governador, né? Que teve uma participação política muito forte aqui no estado, né? Ele foi o líder aí desse partido democrata, né? Bastante interesse ali em questão da agropecuária e tudo mais. Então você vai lembrar isso, né? O coronelismo em Goiás aconteceu ali no início do século XX, tá? A oligarquia, né? Como também está envolvido, né? Essas famílias, tem famílias muito tradicionais, né? Que sempre tiveram participação política forte em Goiás. Bulhões, Fleury, né? Teve bastante influência aí, os próprios Caiado também, tá? República Velha, Revolução de 1930. Então, a Revolução de 1930 foi um marco aí, né, na história de Goiás, que foi onde Pedro Ludovico Teixeira, né, foi um interventor, né, nomeado aí por Getúlio Vargas. Ele ficou responsável aí por liderar esse movimento que culminou com a mudança da capital, né, a capital que era antes lá em Goiás passou a ser Goiânia, né? Trouxe ideais progressistas, né? Modernização do Estado, né? Então você teve ali, foi basicamente um programa, né? Que foi idealizado por Getúlio Vargas, né? Que foi a Marcha para o Oeste, né? Foi uma política ali de integração, porque naquela época Goiás, tipo assim, não era tão integrado com o restante do Brasil, né? Você sempre teve ali uma presença forte no litoral, né? Nos estados ali que faziam ali, que eram do litoral ali, né? São Paulo, Rio, os estados do Nordeste, mas o restante do Brasil sempre ficou meio esquecido, né? E a ideia foi justamente avançar, né? O desenvolvimento, né? Para poder esses outros estados aí terem mais desenvolvimento, né? Então, essa foi a ideia. Isso foi marcado aí pelo fim da República Velha, tal. Novas classes políticas no comando. Então você teve ali a destituição aí dessas famílias tradicionais que antes lideravam Goiás e passou a ser aí o Pedro Ludovico, né? Lembre-se que não teve industrialização nessa época, né? Vira e mexe, você é cobrado em prova. Às vezes você pensa, começou a industrialização nessa época. Não, não era. Foi uma política desenvolvimentista mais de modernização das cidades. A agropecuária ainda, a questão rural era muito forte ainda, tá? A industrialização ela só foi se dar depois, tá? Mais pro final do século XX ali, 1960, 70, 80, foi quando começou a ter programas ali de incentivo fiscal para desenvolver essas indústrias. Mas antes ainda predominava aí a agropecuária como uma atividade econômica muito forte em Goiás, tá bom? Então, o descontentamento das elites goianas com o domínio oligárquico, né? Foi esse o principal motivador aí dessa Revolução de 1930, tá? Beleza? Aspectos políticos e administrativos de 1930 até os dias atuais, tá? Então, é interessante se lembrar do Mauro Borges, né? O Mauro Borges, ele era filho do Pedro Ludovico Teixeira. O Mauro Borges, ele tentou aí implementar os kibbutz israelenses, fazendas de produção socializada. Acho difícil isso aí cair, tá? Acho bem difícil mesmo. Mas tô só deixando esse registro aí para vocês lembrarem, tá? Enfim, teve toda uma questão ali de criação de estatais, né? Um desenvolvimento aí nesse sentido, beleza? Basicamente foi isso aí, né? Relacionado à política. Acho isso aí difícil de cair, viu? Mas vamos lá. A gente tem que ser mais breve aqui, né? Povoamento branco, né? Então, a vinda dos bandeirantes para cá, né? Bandeirantes lá de São Paulo que vieram para cá e tal, lembre-se disso. Os grupos indígenas, isso aqui é um tema muito forte. Vira e mexe eu vejo cobrar, tá? E você vai lembrar do principal grupo indígena aqui de Goiás é o Zavá Canoeiro, tá? Então se a banca te perguntasse, qual que é o principal grupo indígena de Goiás? É o Zavá Canoeiro de Minasul, tá?
E vira e mexe tem muitas brigas ali, né, por território ali, em virtude de instalação de usina elétrica e tal. Então, vira e mexe há essas brigas aí com esse grupo indígena. Tem os Carajá de Aruanã e os Tapuia também de Nova América, tá? Então, lembre-se sobre esses grupos indígenas, tá? A escravidão também foi marcado aí por escravidão, né? Então, na mineração, nessa época ali, 1750, houve ali a escravidão, né? Em virtude aí da mineração. Então, os bandeirantes vieram para cá, escravizaram aí os índios, né? Fizeram deles aí escravos, né? Para poder explorar essa atividade econômica, beleza? Política de aldeamento, né? Eles usavam dessa política para poder aí controlar, né? Os índios, né? E lembre-se também das terras quilombolas, né? Então, basicamente, o que eram os quilombolas? Os quilombolas eram áreas ocupadas por descendentes de antigos escravos revoltados que passaram a viver em colonos com o objetivo de fugir da situação de escravidão. Basicamente, eram escravos fugidos, tá? Quilombolas eram escravos que fugiram daquela área ali que eles trabalhavam para poder ali viver em comunidades isoladas e com isso formar essas comunidades. E a principal em Goiás é a comunidade Calunga, né? Que está lá no Nordeste goiano. Comunidade Calunga, lembra ali, fica ali próximo ali da Chapada dos Veadeiros, tá bom? Isso já foi objeto de prova, inclusive, da prova da UFG, inclusive, quem fez aí a prova da UFG para o TJ caiu aí sobre a comunidade Calunga, tá? Beleza, show de bola. O que mais que a gente tem que falar? Cultura negra, né? Lembra da capoeira, né? Tipo assim, eu não tenho muito o que falar sobre isso, tá? Mas lembre-se que a capoeira é uma, uma arte marcial, digamos assim, podemos dizer, né? Que é praticada aí, sobretudo, pelos negros, tá bom? Movimentos sociais no campo e a cultura popular goiana, né? Vamos falar sobre a cultura. Você que é de Goiás aqui já deve estar ligado, né? Que a gente tem aqui a música sertaneja como o principal expoente aí da nossa música, né? Você tem a procissão do Fogaréu ali na cidade de Goiás, que faz parte aí da cultura goiana, tá? O que mais que a gente pode falar aqui? Deixa eu ver. É interessante se lembrar também, né, que a cidade de Goiás ela é tombada, né, pela Unesco, tá? Então, predominante ali a arquitetura barroca. A cidade de Goiás ela foi tombada em 2001, né? Você tem também o Pirinópolis como um sítio, né, arquitetônico ali, com bastante construções históricas, né? Foi tombado pelo IPHAN em 1989, também é uma cidade muito, muito conhecida aí, muito famosa, tá? Você tem o FICA, né, que é um festival que acontece ali todo ano ali na cidade de Goiás, né? E basicamente é isso aí, tá? Cora Coralina, né, uma escritora muito famosa também aqui no estado, beleza? Movimentos sociais no campo, vamos falar sobre isso aqui, ó. Você teve ali, entre 1954 e 1957, né? Trombas e Formoso. Foi um conflito que aconteceu ali nessa época, em virtude de conflitos entre grileiros e camponeses, né? Trombas e Formoso. Você tem a tal da Santa Dica, né? Vez ou outra, isso aí é cobrado em prova, né? A Santa Dica, ela foi uma mulher bastante ali que enfrentava mesmo, né? Que criou ali todo um monte de pessoas em volta dela, né? Ela tinha uma questão de liderança ali e tal. Muita gente ali seguia a Santa Dica como se fosse realmente uma santa, né? E ela promoveu ali movimentos sociais nessa época, tá? E ela recrutou vários voluntários para participar, né? Toda uma questão de revolução ali. A polícia foi lá e, tipo assim, né? Deu todo um problema. Muita gente morreu, né? Em virtude desse grupo que ela formou em torno dela. Então lembra que a Santa Dica ela tem essa questão aí, né? Dela ter mobilizado um contingente de pessoas em torno dela
E acabou combinando aí com esse Dia do Fogo, beleza? Show de bola. Paramos por aqui, tá? Atualidades, galera, é tipo assim, né? Pô, aí é querer atirar no escuro aqui. Pode cair de tudo, tá? Mas aquilo que eu acho que é relevante, a gente falou. Agora, já tem 27 minutos de aula. Vamos falar sobre as questões que foram cobradas na prova da SEAD, que eu acho que isso é relevante, porque é a mesma banca. E eu quero que vocês vejam que não é difícil, tá? A prova foi bem tranquila. A gente conseguiu aí gabaritar essa prova. Eu vou mostrar para vocês aqui o que caiu na prova da SEAD sobre realidade de Goiás, tá? Então vamos ler a questão 14 aqui. Foram 4 questõezinhas, tá? Olha só, eu vou até mudar minha câmera para cá pra gente poder... Deixa eu só inverter aqui, ó. Beleza? Só inverter aqui. Vamos lá, olha só. O que fala a questão 14? Referente à Revolução de 1930 e ao Estado de Goiás, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta, tá? Então vamos lá. Foi uma revolução popular, né? Então tá falando sobre o quê? Sobre a Revolução de 1930, tá? Foi uma revolução popular formada pela classe trabalhadora que visava a defesa de seus direitos trabalhistas. É errado pra caramba, né, pessoal? Não foi uma revolução popular, foi uma revolução da classe dominante, né? Foi uma revolução das lideranças políticas aqui de Goiás. Então não tem nada a ver com a revolução popular. Então, portanto, tá falso isso aqui pra caramba, tá? Tratava-se de uma revolução política feita por grupos heterogêneos de classe dominante com a finalidade de atender seus objetivos. Perfeito, né? Foi a elite goiana mesmo que promoveu a revolução, não foi populares não, tá? A revolução, só aqui, ó, vamos lá, se você tivesse na prova. Bom, a primeira falsa, a segunda verdadeira. Qual que é a única que tem a primeira falsa e a segunda verdadeira? Letra A. Você já marcava, ó, porque a letra B fala que a primeira é verdadeira, então tá errado, tá, você elimina. A C fala que a primeira é falsa, a segunda é falsa, a segunda é verdadeira, então você elimina. A D, aqui a D ficaria, né? Então vamos apagar aqui, ó. Vamos apagar aqui, porque ainda sobraria a D, né? E a E também falava que a primeira é verdadeira, então tá falso, porque não é verdadeira. Então sobraria A e D. Cara, é isso aqui que você vai fazer na sua prova, cara. É exatamente isso que você vai fazer na sua prova. Você não vai ficar lendo tudo, tá? Tem muita gente que quer, pô, saber tudo e não precisa. Você sabendo alguma coisinha, você já consegue eliminar a alternativa. Perfeito, é isso que você precisa, tá? Então vamos lá. A Revolução Goiana estava relacionada ao desenvolvimento do que seria a nova capital de Goiás e a atração de pessoas para residirem naquele local. Verdadeiro, né, pessoal? A gente viu, eu falei para vocês que na Revolução de 30 culminou com a criação da capital Goiânia, né? Então, sim, né, estava desenvolvimento que seria a nova capital, né? Goiânia, nova capital, e a atração de pessoas para residirem naquele local. Portanto, como a letra D fala que a terceira é falsa, não, a terceira é verdadeira, só sobrou a letra A, beleza? Vamos ler a última. Foi um movimento social? Não, já começou errado, né? Não foi um movimento social, foi um movimento promovido pelas elites goianas, tá? Tá vendo, ó? Pô, só com isso aí, sabendo isso, você já eliminava 2 alternativas, 2 assertivas, tá? Bem tranquilo mesmo, tá? Vamos ler aqui a questão 15. Deixa eu trocar minha câmera pra cá de novo, tá? Deixa eu inverter aqui. Então vamos lá, olha só. Questão 15, tá? Com o decaimento da mineração, surgiram a agricultura de subsistência e a criação de gado, que foram fundamentais para o desenvolvimento econômico de Goiás. O destaque foi para a pecuária, já que havia diversos fatores que contribuíram para o início dessa nova atividade. Dentre esses fatores destacam-se. Então foi o que a gente falou, né? Eu não falei para vocês que teve um caimento ali da mineração, né? Isso culminou ali com o desenvolvimento através da pecuária e etc, tá bom? Vamos lá. O que fala aqui, ó? A baixa necessidade de grandes hectares de terra. Errado, né, pessoal? Na verdade é o contrário, é a grande necessidade, né? Não é a baixa necessidade, é a grande necessidade
de hectares de terra, como eu falei, né? Pecuária extensiva, né? O gado fica solto. É lógico que precisa de muita terra para poder praticar essa atividade. A pouca cobertura vegetal e o baixo investimento para... Não, né, pessoal? Para confinamento do banho. Pelo contrário, né? Você gasta muito mais, né? Ao invés de você confinar ele, você coloca ele solto, é muito mais caro, muito mais custoso, né? Pouca cobertura vegetal. Não, tem que ter muita, né? Então ele está invertendo aqui a lógica, né? A necessidade de pouca experiência na criação bovina, a baixa fertilidade do solo. Pelo contrário, né? Tem que ter grande fertilidade do solo ali, né? Pouca chuva, nada a ver, né? Viajado demais. O baixo investimento em maquinários, os altos investimentos estatais para o setor e a grande procura por gado de corte geneticamente modificado, né? O baixo investimento em maquinário, né? Não, pelo contrário, você tem grandes extensões de terra, você precisa de muito mais, né? Maquinários e tal. E a letra E, pouca força de trabalho, a vasta propriedade territorial, pouca, ou seja, né? Vasta propriedade territorial, né? Isso aqui é marcante. A capacidade da autorreprodução e a capacidade do rebanho em se deslocar. Exatamente, né? Você precisa ali de ter muitos espaços de terra, né? Então, só sobrou realmente a letra E, né? É a nossa resposta. 16, vamos lá, olha só. A procissão do fogaréu é uma festa tradicional na cidade de Goiás. Considerado uma mistura de folclore com religiosidade, o ritual teria chegado ao Arraial de Santana, que deu origem à cidade de Goiás. Durante. Aqui você nem precisa saber tanto sobre a procissão do fogaréu em si, tá? Mas você lembrando que o que deu origem à cidade de Goiás, né? O que deu origem à cidade de Goiás, né? Isso aqui a gente não falou. Mas basicamente, na verdade a gente falou, né? Eu só não entrei no detalhe que isso deu origem à cidade em si. Mas exatamente aqui, né? A exploração do ouro pelos portugueses, né? Afinal de contas, eles vieram para cá em busca do ouro, né? E eles se fixaram ali na cidade de Goiás na época que eles estavam em busca desse principal expoente econômico aí. Então, a exploração do ouro pelos portugueses é a única alternativa que cabe ali, né? As demais não tem como, né? Mercantilização do diamante, chegada dos negros escravizados, chegada dos colonizadores franceses, exploração do território para plantio de café, não, nada a ver, tá? E a última questão, vamos lá, deixa eu só trocar minha câmera novamente, tá? Questãozinha aí, fácil, tranquila, mamão com açúcar, hein, cara? Sobre a hidrografia, é importante destacar que no território de Goiás, que nascem drenagens alimentadoras de 3 importantes rios, tá? São eles. Por eliminação, você mata esse aqui, cara. Olha só, Tietê, pelo amor de Deus, São Paulo, né? Rio Doce, nada a ver, eu não falei. Se eu não falei, cara, não é. Eu falei 4, vocês lembram quais eram, né? Tapajós, Xingu, Parnaíba, nada a ver, Jaguaribe, Paranapanema, Corumbá, Jequitinhonha, Piracicaba, né? Lembre-se que Parnaíba é diferente de Paranaíba, tá? Se falar Parnaíba tá errado, tá, pessoal? É Paranaíba o rio que é o rio ali do sul, tá? Então, letra E é a resposta, é o que sobrou, né? Araguaia e Tocantins, né? São Francisco e o Rio Paraná, né? Lembre-se que o Rio Paraná, apesar de eu não ter falado dele, mas o rio que fica ali, o Paranaíba, ele deságua no Rio Paraná, tá? Ele dá origem ali ao Rio Paraná. Ele é como se fosse uma bacia ali, é uma nascente ali, né? Ele conecta, né, com o Rio Paraná. Então, é só para deixar registrado aí. Mas por eliminação, daria para acertar também essa questão aí, que só sobrou letra E, né? O Araguaia, né, como eu falei, o turismo ali, o turismo que fica a oeste, Tocantins ao norte, São Francisco, a bacia do Rio São Francisco, a leste, né? Ali perto de Brasília, e Paraná, que dá origem, que vem, né? Que é originário ali do Rio Paranaíba, beleza? Então, era isso que eu queria trazer pra vocês. Ficou bem curto ali, né? 36 minutos, mas acho que, cara, vou trocar de câmera aqui. Eu acho que alguma questão aí vai cair na sua prova do que eu falei, né? Acho difícil sair muito dessa linha, tá? Espero que tenha sido útil pra você, espero que isso te ajude aí na prova.
E é isso aí, tá, pessoal? Deixa o like, se inscreve. Tamo junto, uma boa prova aí. Quem vai fazer PM Goiás no dia 10, tá bom? Um abraço a todos. Falou, fique com Deus, bons estudos e boa prova no dia 10.